Bíblias na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4. Procederemos com a leitura dos versos 21 até o verso 31. Novo Testamento, Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, os versos 21 ao verso 31. Nessa noite, quando os irmãos se assentam por suas Bíblias, essa referência, quero pensar com os irmãos sobre este tema, a alegoria da salvação pela fé em Cristo. A alegoria da salvação pela fé em Cristo. Gálatas capítulo 4, verso 21 ao verso 31, a palavra de Deus diz: Dizei-lhe que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria? Porque estes são os 2 concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito: Alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz as Escrituras? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Oremos. Senhor nosso Deus, estamos diante de um texto complexo, para muitos estranho, e pedimos que o Senhor nos ajude no entendimento do mesmo. Aquilo que for imperfeito na comunicação, que o Senhor aperfeiçoe. Se alguma coisa dita para não edificação acontecer, que o Senhor delete e apague das mentes, ficando simples e tão somente aquilo que o teu Santo Espírito julga e julgar necessário para a nossa edificação e para a salvação de vidas. Perdoa os nossos pecados, ajude na entrega da mensagem, bem como no recebimento da mesma. Pedimos isso no nome santo de Jesus Cristo. Amém. A alegoria da salvação em Cristo. E a título de introdução, eu gostaria de dizer que 2000 anos atrás, a igreja primitiva deu à luz algo bastante especial. Não, 2000 anos atrás, uma jovem judia deu à luz uma pessoa muito especial. Mas hoje nós começamos falando não do nascimento desta pessoa especialíssima, mas nós falamos daquilo que a igreja, que o confessa como Senhor e Salvador, veio a gerar e produzir alguns anos após a sua morte e ressurreição. E o que a igreja há 2000 anos atrás passou a produzir e revolucionou a história e tem revolucionado centenas e milhares de milhões de pessoas ao redor do mundo e ao longo da história, é um estilo literário chamado Evangelho.
Até então, o mundo antigo não conhecia isso que nós tanto conhecemos. Os evangelhos não eram coisas, ou o evangelho, o estilo literário chamado evangelho, não era algo comum na época. Esta é uma conflação de vários estilos. Tem biografia, que era comum no mundo antigo. Tem as lendas e os milagres, como alguns descrevem. Existe o sobrenatural, existe aquilo que é histórico, mas aqui está uma nova literatura que esquece a mitologia, que esquece a lenda como tal, a fábula, mas coloca num só documento aquilo que é histórico, bem como aquilo que é sobrenatural, acerca não de como uma pessoa nasceu, onde ela nasceu, mas os seus atos, seus ensinos, a sua morte e a sua ressurreição. Então, assim como Maria deu à luz a esta pessoa especialíssima chamada Jesus de Nazaré, a igreja, empregando este Messias, deu à luz a um estilo literário que até então o mundo antigo não conhecia. E isso em si mesmo é algo revolucionário. Quando você estiver com a sua Bíblia aberta nos Evangelhos, não se esqueça que o mundo antes da igreja não conhecia este estilo de literatura. Isso é inovação. Isso é coisa que a inspiração do Espírito de Cristo, bem como o uso da mentalidade, da criatividade humana, conseguiu produzir. Então, ao ler os Evangelhos, não se esqueça de que você tem em suas mãos algo de profundo valor, não só valor de inspiração, de valor espiritual, mas de valor intelectual, porque o mundo antigo não sabia o que era Evangelho, até que a igreja passou a descrever esta vida única de uma maneira tão peculiar, de uma maneira tão especial. E nós temos então neste Evangelho glorioso a pessoa de Jesus Cristo usando muitas vezes algo chamado parábola. Jesus foi um especialista no uso de parábolas, e isso foi o cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento que dizia que ele falaria através de parábolas, de tal maneira que as pessoas ouviriam o que Jesus estava dizendo, mas não entenderiam, a não ser pela ação sobrenatural do Espírito de Cristo. As pessoas veriam, mas não entenderiam, a não ser pela mediação do Espírito de Cristo. E assim Jesus Cristo confundiu os sábios da sua época, revelou verdades profundas aos pequeninos, aos humildes de coração, e aos sábios ele deixou profundamente em estado de confusão. E a palavra de Deus diz que ele, do começo do seu ministério até o momento em que foi entregue, Jesus ensinou inúmeras vezes através de parábolas. Eu tenho certeza que se eu perguntasse para você essa noite, você se lembra de uma parábola do Novo Testamento? Existe uma parábola do Novo Testamento, dos Evangelhos, que muito fala a sua alma. Eu tenho certeza que algumas parábolas viriam à sua mente quase que de maneira automática, porque Jesus foi absolutamente formidável no uso deste recurso pedagógico. Ele ensinou de uma maneira única, fazendo com que coisas simples do cotidiano se tornassem referências de ensino profundo. Ele compara coisas espirituais com coisas terrenas a fim de estabelecer pontos de contato. Então ele olha para uma planta, uma hortaliça, uma pequena semente que gera uma grande planta e diz: assim é o reino de Deus. Ele conta a história de um homem que saiu de uma cidade rumo a outra, no meio do caminho ele foi roubado, foi agredido,
foi deixado ao longo do caminho, passa o sacerdote e não se preocupa com ele, passa um levita e não se preocupa com ele, até que vem um inimigo, e esse inimigo toma conta daquele que era inimigo seu. Quem não se lembra da parábola do bom samaritano? Todos nós lembraremos de uma parábola ou de outra. Uma das que mais toca a minha alma é a parábola que Cristo contou acerca de dois homens que foram orar no templo. Ele está tirando ensino de uma coisa cotidiana, corriqueira, conhecida de todos, e trazendo aplicação para o mundo espiritual. E ele fala em parábolas acerca de dois homens que foram orar no templo. E um deles dizia: Senhor, obrigado por ser quem eu sou, obrigado pela minha nacionalidade, obrigado pelo meu status, e eu te agradeço porque não sou como este miserável que está do meu lado. E Jesus conta a parábola que o outro orou, não conseguia sequer elevar os olhos ao céu, batia no peito e dizia apenas: Senhor, se propício a mim, um pecador. Quem não se lembra e não se comove e não aprende alguma coisa com a parábola dos dois homens, do fariseu, do publicano, orando no templo? Todos nós somos lembrados e somos tocados por esta parábola. Mas a parábola, ela tem algo de interessante. Sempre que ela é anunciada, proferida, ensinada, ela espera que o ouvinte estabeleça algum ponto de relação com a mesma e a partir dali estabeleça algumas decisões e conclusões pessoais. Então, a mágica da parábola, a magia da parábola reside no fato de que algo é proferido de maneira simbólica, e este simbolismo que está sendo usado como método de ensino requer do ouvinte uma decisão. Você será como o publicano orando no templo na presença de Deus de forma humilde, ou você será como o fariseu que se coloca na casa de Deus, diante de Deus, de maneira arrogante? Você precisa ouvir a parábola, aplicar a sua alma e responder. A parábola tem esse dinamismo e é fascinante. Deus conta a história na pessoa de Cristo e Ele espera de você uma resposta. Você será o sacerdote que deve passar ao largo, por perto de longe de uma pessoa, deixando-a no estado de indiferença, ou você será como o publicano, como o samaritano, que há de oferecer ajuda, mesmo que a um inimigo seu. Então a parábola tem esta aplicação, a aplicação à vida. E você ouve a parábola e você imediatamente pensa: isso tem a ver comigo? E uma vez estabelecido um ou vários pontos de aplicação, o outro estágio é: bom, o que eu farei disso? Deus espera a sua resposta quando Ele fala contigo. E neste texto, a palavra parábola não aparece, mas a palavra alegoria aparece. E neste contexto elas são sinônimos, elas significam a mesma coisa. Um ensino simbólico de verdades históricas. E Paulo recapitula a história e ele fala que os crentes em Cristo estão livres. Lembre-se que nós estamos pregando já na Epístola de Paulo aos Gálatas há muito tempo, e um dos argumentos anteriores é que ou você é herdeiro de Deus pela fé, ou você é um escravo da lei. E Paulo está reforçando o argumento. Como um bom professor, ele pega um ponto principal e discorre sobre ele e traz a conclusão. Mas sabendo que os alunos são lentos em aprender a lição, ele recapitula o ponto, analisa de novo a mesma lição e traz de volta a aplicação. E assim ele segue, batendo na mesma tecla, até que a lição seja aprendida de uma vez por todas. E o ponto principal aqui é este, do capítulo 3 para o capítulo 4. O crente foi, é e sempre será salvo pela graça. Salvação é pela graça, jamais foi pela lei. Nós já vimos isso
eu já argumentei isso inúmeras vezes, mas agora Paulo volta ao mesmo ponto, só que ilustrando a coisa de outra forma. E ele diz que há uma alegoria, há uma parábola no Antigo Testamento, a saber, duas mulheres, Agar e Sara, ambas dão à luz filhos, só que uma é símbolo, serve como uma parábola à escravatura espiritual, enquanto que a outra gera filhos livres pela fé. Elas existiram, elas geraram filhos realmente, mas o simbolismo é diferente. Uma passou a simbolizar a escravidão e a outra passou a simbolizar a liberdade. E aqui Paulo enfatiza, a meu ver, 4 coisas acerca desta alegoria, desta parábola. Semana passada, uma querida jovem falou: Flávio, como que você consegue, na maioria dos seus sermões, pregar 3 pontos? Eu disse: o dia vai chegar que poderão ser 2 pontos, ou poderão ser 4 pontos. Então, minha querida irmã, com a satisfação da sua alma, aí está, 4 pontos. Não é para constrangê-la, é para agradecê-la, uma pessoa que está sempre atenta ao que estou falando, e a observação é bastante válida. Em primeiro lugar, ao analisarmos o que Paulo está dizendo aqui, em termos de alegoria da salvação pela fé em Cristo, eu aprendo com a palavra de Deus isso e quero deixar com vocês. Em primeiro lugar, isso, esta analogia, em termos de uma veracidade, a veracidade da alegoria que aponta para a escravidão versus liberdade. Existe uma tensão aqui em primeiro lugar: ou você é escravo ou você é livre. E Paulo estabelece a analogia, a parábola, a alegoria nesses termos, nos termos de que esta alegoria é uma veracidade, é historicamente comprovado. E ele diz, então: dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Então, em primeiro lugar, lembre-se disso, Paulo está ensinando através da comparação entre Agar e Sara, que uma gerou um filho escravo da carne, a outra gerou um filho livre da promessa. E Paulo está dizendo: como esta é a parábola, você tem que aplicá-la à sua vida e fazer uma decisão: você continuará sendo filho da escrava ou você se tornará filho da livre? E nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para resolver este grande embate de alma, porque ele está falando de escravidão versus liberdade. E deixe-me abrir um parênteses aqui e dizer algo. Este filho da carne nasceu porque Abraão tentou ajudar Deus. Deus fez uma promessa a Abraão: você terá um filho, a sua esposa gerará um filho. Ela não acreditou no momento inicial, como que eu, sendo uma mulher que já passou do tempo de ter os ciclos mensais, como que eu poderei gerar vida? E Abraão depois sentiu o drama também, por ser um homem já de idade avançada: como que eu posso gerar vida? Nem eu nem minha mulher somos mais biologicamente aptos para isso. E Deus disse: será um milagre, no tempo apontado você gerará um filho. O problema é esse: o tempo passou, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aqueles que se sentiam já envelhecidos para o desafio, agora percebem que 10 anos estão se passando. E de repente eles têm uma brilhante ideia: vamos ajudar Deus a fazer a sua vontade. Lembre-se disso. Se Deus te colocou diante de um desafio, não ajude o Senhor, aceite os termos dele. É loucura,
eu sei que é. Está demorando muito? Não se preocupe. Ele sabe os termos. Senhoras e senhores, se você estiver diante de uma missão e nesta noite tentar ajudar Deus ou continuar nessa missão de ajudar o Senhor, problemas acontecerão. Vocês se lembram da história? E Sara disse: vamos ajudar o Senhor, você terá um filho através da minha serva. A serva em questão é essa aqui, Agar. Então nós vamos dar um jeitinho. Abraão é brasileiro, Sara também, então vamos dar um jeito na situação. Deus não está fazendo intervenção, vamos mudar os planos, vamos dar uma força para o Senhor. No final das contas, Ele é Deus. Precisa de ajuda, não precisa? Claro que precisa. Nossa teologia prova isso. Ele precisa de ajuda, então vamos ajudar. Sara, como nós vamos ajudar Deus nisso? Eu tenho uma brilhante ideia. Pega minha serva e tenha uma noite de intimidade com ela, 2 se necessário. Chega a engravidá-la. E você, quando ela estiver pronta para dar à luz, ela dará à luz em minhas mãos, e através dela eu serei mãe e você terá o seu filho. Ótima ideia. 1 noite, 2 noites, 3 noites, sei lá quantas noites, e a serva engravida. Não é uma boa ideia? Não é maravilhoso ajudar Deus? Como é bom ajudar Deus? Uma ideia brilhante. Daqui a pouco o filho nasce. E aí as duas começam a ter problemas, porque uma começa a esnobar da outra. Está vendo, José, mas sua mãe, você é a senhora e não tem filhos. Quem no final das contas é mais amado? E aí começa um problema dentro de casa. E o problema se agrava tanto que um dia Sara perde a cabeça e dá uma bronca em Abraão. Está vendo o que você fez? E ele olha para ela e fala: fiz o quê? Foi você que mandou. Vocês sabem mais ou menos o que eu estou falando, os maridos e esposos aqui. Eu fiz porque você me instruiu, você me encorajou. A desgraça está aí, mas foi você que botou fogo na fogueira, lenha na fogueira. A culpa é sua. Não, a culpa é sua. Por que você aceitou a minha dica? Eu aceitei a sua dica porque você orientou que eu fizesse assim. Mas agora nós estamos com essa criança aí e eu não quero mais essa criança. E vocês se lembram da história, e o drama foi horrível. Depois vocês leem com calma em casa. Mas eu quero fechar um parênteses dizendo uma coisa: se você está diante do impossível, não ajude o Senhor. Ele sabe disso. Ele tem sabedoria, do começo ao fim, tem poder para resolver o problema. Não se meta em ajudar. Você pode colocar tudo a perder, tentando fazer do seu jeito. Esta alegoria fala de veracidade histórica, de escravidão versus liberdade, mas também é uma alegoria que fala sobre aplicação, a aplicação da alegoria à vida. Eu disse que parábola exige de você uma resposta. Você ouve a parábola, você aplica a vida e você resolve alguma coisa em cima disso. Você decide alguma coisa, você estabelece um plano de ação em cima disso. E aqui está a parábola, a alegoria, como uma aplicação à vida, a aplicação da alegoria. E aqui uma outra tensão, não somente a escravidão versus liberdade, mas aquilo que é terreno versus o que é celestial. Vamos ao verso 24, que se entende por alegoria, porque estes são os 2 concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com os seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos. E Paulo está dizendo: aplique isso à sua vida e chegue a uma conclusão: liberdade ao invés de escravidão. Mas a segunda conclusão: aquilo que é celestial ao invés daquilo que é terreno. Paulo está construindo em cima daquilo que ele já comentou anteriormente. A salvação é pela fé, não pela obediência à lei. Se vocês tentarem voltar para Jerusalém terrena, para o Sinai terreno, vocês voltarão à escravidão.
Vocês deixarão aquilo que é celestial para aquilo que é terreno. Pode ser até glorioso, pode até gerar muito status, mas não é o plano de Deus para a salvação do pecador. A salvação é pela fé em Cristo, pela graça somente. Esta é uma alegoria que fala de verdade histórica, veracidade, escravidão versus liberdade. E hoje é fato que muitas pessoas se encontram escravizadas. Muitas pessoas se encontram escravizadas. E, a propósito, embora estejamos falando de forma simbólica de escravidão, recentemente houve uma reportagem no Mato Grosso do Sul, e centenas e centenas de pessoas passam por trabalho escravo em nosso país e em nosso estado. A estimativa na reportagem foi de que 100.000 pessoas estão hoje escravizadas, trabalhando mesmo como escravos, sem perspectiva, ameaçadas. Não é simplesmente algo simbólico, é realidade. A escravidão continua. Existe um irmão dessa igreja, tenho certeza que ele não vai ficar chateado comigo por mencionar isso. Eu já disse para ele que um dia eu faria. Eis aí. Esse irmão, na década de 60, tinha os seus irmãos mais velhos trabalhando numa fazenda em Mato Grosso do Sul. E o dono dessa fazenda era acostumado a tirar vidas. Pessoas entravam na fazenda e desapareciam de acordo com a sua vontade. E ele era também especialista numa outra coisa. Quando ele via que uma jovenzinha já estava tomando formas físicas de uma mocinha, ele fazia questão de levá-la para aquela que era casa grande. Entende o que eu estou falando? Ela começava com os trabalhos dentro de casa, de limpeza, mas à medida que ela amadurecia fisicamente, ela servia este homem sexualmente. Pedofilia não é novo, pedofilia é um problema antigo. E esses desalmados não pagaram pelos seus pecados, pelo menos deste lado da vida. Pagarão depois. Deus fará justiça. Pelo menos é o que a minha Bíblia diz. Isso eu creio. Mas o ponto é este. O dia chegou quando as irmãs deste irmão que está aqui essa noite foram como que oferecidas, ou melhor dizendo, o dono da fazenda começou a olhar para elas com outros olhos. Mocinhas, venham para minha casa. E os pais sabiam o que ia acontecer. E vocês sabem o que ia acontecer. O abuso, a desonra, até o dia que um tio aproveitou um momento na fazenda, foi durante a noite, sequestrou os seus daquele fazendeiro e os colocou em liberdade. Tive o privilégio de almoçar há uns 3 ou 4 anos com este homem. Vocês querem saber de quem eu estou falando? Pode ficar em pé. Esse é o homem. Se você acha que eu estou contando alguma coisa que é falou, absolutamente não. Os tios, os irmãos, as irmãs do Maurício, um dia estiveram numa construção na década de 60 pedindo escravidão. E não fosse aquele tio, talvez as tias, eu digo isso com todo respeito aos seus irmãos Maurício, elas talvez tivessem se tornado mulheres dele. Estamos falando de realidade escravos. Existem escravos aqui, existem escravos no Mato Grosso do Sul, existem escravos no Brasil. Talvez você seja um escravo. Deus veio em Cristo te libertar dessa maldição e te colocar em terreno celestial, ao invés de terreno carnal. Ao seguir o texto, Paulo fala da tendência
da alegoria. Não somente a veracidade da alegoria, a aplicação da alegoria, mas a tendência da alegoria. E aí ele vai no verso 27, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dá à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos das solitárias são mais do que os que têm marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. Esta é a bendita tendência que Paulo quer que nós estabeleçamos em nossas aulas de uma vez por todas. Igrejas da Galácia, vocês têm do Antigo Testamento o ensino, vocês têm liberdade ao invés de escravidão, celestial ao invés daquilo que é terreno, e espiritualidade ao invés daquilo que é carnal. Nós não somos felizes porque somos herdeiros de Abraão pela carne, nós somos felizes porque somos herdeiros de Abraão pela fé. E neste caso, judeus e gentios foram unidos num só povo, num só rebanho, num só pastor. E por fim, a relevância da alegoria. Não somente a veracidade da alegoria, a aplicação da alegoria, a tendência da alegoria, mas a relevância da alegoria. E nesse sentido eu penso em ilegitimidade versus herança. E aqui no verso 29, Paulo diz: mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará como o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Em Cristo nós temos liberdade ao invés de escravidão. Em Cristo, pela fé, você tem acesso àquilo que é a Jerusalém celestial e não a Jerusalém do Oriente Médio. Em Cristo, pela fé, você tem acesso àquilo que é espiritual e não meramente aquilo que é carnal. Em Cristo, pela fé, você tem acesso a uma herança indescritível ao invés de ser um filho ou filha ilegítimo. Hoje, nessa noite, Deus te chama para a legitimidade do relacionamento com Deus, pelos méritos de Cristo, ajudados pelo Espírito Santo. Hoje, ouça a palavra de Deus e permita que ela entre na sua alma. Pense sobre isso. E lembre-se que Deus em Cristo me chama para a salvação, para uma herança maravilhosa, para uma vida espiritual com fundamentos, não dessa terra, mas fundamentos celestiais, uma vida de liberdade e não uma vida de escravidão. Um dia, tio do Maurício entrou naquela fazenda correndo risco de vida e roubou das mãos daquele cruel homem, que um dia há de acertar contas com o Altíssimo. Eles viajaram a noite toda, fugindo da escravidão. E eu quero lhe dizer que Deus enviou o seu Filho nas trevas da existência do pecado, para fazer com que na escuridão da nossa escravidão a luz brilhasse e nós fôssemos colocados em liberdade. Seja você nessa noite uma pessoa livre em Deus. O Evangelho abençoa a sua vida. Glória a Deus. Senhor nosso Deus Pai, nós te agradecemos pela história que antecedeu a vida de Cristo. Eu particularmente me alegro tremendamente, fico sem palavras para agradecer pelo fato e pela habilidade que o Senhor tem de usar até as coisas que fazemos de errado, para que elas venham convergir exatamente naquele segundo ponto que o Senhor quer que elas cheguem. O Senhor é soberano, o Senhor é onipotente, onipresente e onisciente. Como estudamos nessa manhã, o Senhor é sapientíssimo, longânimo,
benigno, misericordioso, independente, livre, absoluto, suficiente em si mesmo, não precisando nem das suas criaturas para que o seu louvor seja estabelecido, embora o Senhor se agrade do nosso louvor. Muito obrigado, Deus, por termos feito filhos e filhas por adoção da família de Cristo. Obrigado porque um dia Jesus Cristo veio para nos libertar da maldição do pecado e dessa escravidão tão terrível. Louvado seja o Senhor pela morte de Cristo. Mas nesta noite nós lembramos em particular da grande vitória de Cristo sobre a morte, sua ressurreição. Bendito seja o Senhor pela vitória de Cristo, ontem, hoje e para todos sempre.